Olá pessoal, eu sou Jorge Leibe. Estamos aqui para ministrar para você, de forma muito especial, a formação em capelania pós-desastre. Então, antes da gente continuar esse vídeo, eu queria te agradecer por ter escolhido a Fato para fazer o seu curso, a sua formação, a sua especialização em capelania pós-desastre. Uma capelania nova, mas muito condizente com os tempos que nós estamos vivendo no Brasil e também no mundo. Mas antes da gente continuar, eu queria pedir a você para você deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário e também compartilhar esse vídeo com um amigo, com um familiar, com alguém que você sabe que goste de capelania. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante, nos dá aquela alegria, né, aquela motivação de estar produzindo novos conteúdos para brindar os nossos amigos que fazem parte também desse canal, como você. Vamos lá. Gente, você já deve ter ouvido falar de capelania pós-desastre. Porém, a gente tem uma formação e um preparo nas diversas áreas da capelania. Capelania militar, capelania prisional, capelania hospitalar, social, esportiva, empresarial e muitas outras. Nesses tempos, tem surgido cada vez mais áreas de atuação da capelania. E talvez a mais importante atualmente, em razão dos desastres, em razão dos acontecimentos, né, de grande relevância e do grau, né, muitas das vezes exacerbado de traumas para os indivíduos, como também para as comunidades, para as pessoas de uma forma geral, a capelania pós-desastre tem crescido muito no Brasil e no mundo. Nós queremos que você entenda o que é capelania pós-desastre. Então, para que a gente possa entender, a priori, a gente precisa saber que capelania no Brasil tem como definição assistência religiosa a pessoas que tenham necessidade de conforto, amparo espiritual, conforto espiritual e assim por diante. Quando a gente fala de capelania pós-desastre, a gente está falando também da capelania que é conhecida como aquela forma de capelania que se concentra em oferecer apoio espiritual, emocional, psicológico a vítimas e sobreviventes de desastres naturais, tragédias humanas, catástrofes ou eventos traumáticos significativos. Por exemplo, são terremotos, desastre, né, da barragem de Sobradinho, enfim, calamidades públicas, enchentes, áreas de vulcão, áreas de guerra, enfim, todo tipo de desastre ou acontecimento significativo, traumático, que as pessoas necessitem de um amparo, necessitem de assistência, seja ela de âmbito de assistência social ou, né, assistência emocional, a capelania pós-desastre, ela vai entrar, ela vai ser muito importante, porque ela vai trazer o conforto espiritual, apoio espiritual, através da assistência religiosa. Então, você fica ligado, porque é muito importante isso. Então, qual o objetivo, você vai me perguntar, qual o objetivo principal ou primordial da capelania pós-desastre? Bom, para a gente poder entender que a capelania pós-desastre, ela vai se efetivar, ela vai atuar no momento pós o acontecimento traumático, pós o acontecimento de desastre ou de sinistro. Então, a ideia, né, vamos dizer assim, o fator objetivo principal da capelania pós-desastre é ajudar as pessoas que
adquiriram ou estão adquirindo ou vão adquirir algum trauma, sofrimento e questões ligadas ao sofrimento, a situações espirituais que surgem logo após esse momento do desastre, no momento de crise. Então, na atuação da capelania pós-desastre, podemos incluir as seguintes atividades que a gente vai ver em seguida para a gente poder ter um entendimento mais exato. Então, qual seria a atuação do capelão pós-desastre, da capelã pós-desastre? Bom, primeiro, aconselhamento. Então, a gente vai ver os capelães pós-desastre oferecerem apoio emocional, aconselhamento às pessoas afetadas pelo desastre, pelo trauma, pela crise, pelo sinistro, imediatamente. Então, diz assim, aconteceu o sinistro, aconteceu o desastre, aconteceu o evento traumático, o capelão pós-desastre já precisa entrar em campo, está em campo, né? E já está atuando para oferecer esse apoio, esse conforto e uma palavra, um conforto espiritual dentro do contexto da assistência religiosa. O segundo ponto aí importante de apoio seria o quê? A assistência espiritual propriamente dita. Então, os capelães fornecem orientação religiosa, apoio espiritual, ajudando as pessoas a encontrar um significado para a vida. Imagine, no momento de grandes perdas, no momento de grandes traumas, o capelão pós-desastre, ele vai ser uma pessoa, um agente fundamental para que as pessoas continuem acreditando na vida, continuem acreditando nas suas existências, continuem buscando forças, no âmbito espiritual para continuar as suas vidas, continuar os seus projetos de vida, mesmo diante dos traumas e dos acontecimentos de desastres que foram acometidos. Terceiro ponto importante é organização dos serviços religiosos, rituais, cultos, etc. e tal, que os capelães pós-desastre podem estar implementando para ajudar no apoio espiritual, no conforto das pessoas, das famílias e das comunidades afetadas aqui por desastres, por eventos traumáticos e significativos. Quando eu uso a palavra aqui comunidade, eu não estou aqui me referindo a grupos de baixa renda, a comunidade de baixa renda, favela, enfim, essas coisas que a gente às vezes associa à palavra comunidade. Eu me refiro aqui comunidade a grupo de pessoas que moram em um local, em uma região que foi afetada por um desastre, por um acontecimento de significado relevante e ao mesmo tempo traumático. Então, para a gente poder entender, para você ficar craque aí. Então, os capelães, eles podem realizar esses serviços religiosos, orações, palestras, leituras de textos religiosos, compartilhar momentos de conversa, enfim, interagir com essas pessoas, levando uma palavra de conforto, de alento dentro da realidade espiritual e também religiosa de cada uma dessas pessoas. Então vamos adiante aqui para a gente poder. Então, dentro dessa introdução pós-desastre, a gente vai aí entender que também os capelães pós-desastre, eles vão agir, eles vão atuar na facilitação do acesso aos recursos pelas pessoas sinistradas. Eles vão agir como uma ponte, né? Eles vão agir como intermediários, eles vão auxiliar as equipes de bombeiro, defesa civil, assistentes sociais, conselhos tutelares, serviços médicos, né, para que
esses profissionais das outras áreas possam ajudar essas pessoas, atingindo essas pessoas de uma maneira mais fácil. E os capelães pós-desastre, eles serão os facilitadores, aqueles agentes que muitas das vezes vão fazer intermediação, fazendo com que as pessoas adquiram condições emocionais, espirituais, tenham aquele apoio, aquele conforto, tenham força para reagirem da situação que o sinistro, que o desastre colocou hoje. Então, os capelães também farão a colaboração com as equipes de pronta resposta aos desastres. Então, geralmente a Defesa Civil, equipe de bombeiros, são as equipes de apoio social, né, assistente social, levando água, levando alimentação, roupa, dando notícia das perdas ou da localização de parentes e entes queridos. Então, o capelão pós-desastre, ele pode ser um facilitador, ele pode colaborar com as equipes de resposta a desastres que ocorreram em por exemplo, num micro local, numa micro região ou em uma região inteira atingida por desastres naturais, que esses desastres eles podem acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Bom, a gente falou um pouquinho sobre atuação, o que é capelania pós-desastre, mas eu queria focar aqui para a gente poder entender e ficar claro para mim, para você, para as pessoas que estão à nossa volta, até para que você também, capelão, possa, através dessa especialização, ajudar as pessoas a entender o que é capelania pós-desastre. E na hora de você passar adiante, na hora de você explicar para as pessoas, você ter um entendimento correto o que é capelania pós-desastre. Então, a gente precisa entender aqui nessa aula o que é desastre segundo a visão, segundo o prisma da capelania. Na capelania, assim como em outros campos, o termo desastre ele se refere a eventos traumáticos que causam sofrimento, perda e impacto emocional e espiritual nas vítimas e em comunidades e em grupos que vivem em um determinado local ou região. Essas regiões podem ser micro-regiões ou podem ser grandes regiões, né, em termos de tempo, espaço e deslocamento. Então, para a gente poder entender aí, é o quê? É um evento que pode ser de ordem natural, a gente vai ver a seguir aí, ou ele pode ser causado pela ação do homem, né? Então, os eventos, os desastres, eles podem ser basicamente de duas naturezas. Eles podem ser naturais, de tsunami, terremoto, vamos dizer assim, queimadas quando o fogo começa de forma espontânea, ele pode ser a seca, pode ser uma enchente, pode ser um grau exagerado de chuvas em um determinado local, tromba d'água, enfim, queda, ou uma explosão, etc. e tal, e também aqueles eventos, aqueles desastres causados pela ação do homem. Por exemplo, capotamento, batidas de automóveis, desastres aéreos, desastres de locomotivas, trens, enfim, tudo que tem a ver com a ação do homem por ação ou por negligência, guerras, né, e tudo mais, a gente está no campo dos desastres causados por ação humana, ou ação do homem. E os desastres naturais são geralmente causados vamos dizer assim, pelo descontrole ou por algo, por um evento causado em razão da ação da natureza de forma espontânea. Enfim, a gente vai entendendo e acho que você pode entender um pouquinho. Bom, os desastres podem ser
naturais ou causados pela ação, né, do homem. E inclui situações, por exemplo, como desastres naturais que a gente estava falando anteriormente. Então isso engloba eventos como terremotos, enchentes, furacões, tornados, tsunami, tsunami, né, avalanches e outros eventos naturais aí que englobam o grupo, né, de desastres naturais. Já os desastres causados pela ação do homem seriam as tragédias humanas. Isso inclui situações como acidentes de avião, colisões de veículos, colisão de trens, geralmente veículos que estão levando muitas pessoas, atentados terroristas, guerras, né? Nós estamos, nesse exato momento, com guerras entre Rússia e Ucrânia, e agora estourou lá uma guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e também lá se fala também do grupo terrorista Hezbollah. Então, para a gente poder entender claramente isso. Também, no campo aí dos desastres, nós temos as catástrofes na área da saúde. Nós tivemos recentemente uma grande pandemia a nível mundial. Os desastres na área de saúde, eles têm vários graus de classificação. Então, nós temos pandemia, nós temos epidemias, nós temos surtos de doença, enfim, nós temos várias qualificações e patamares aí de catástrofes da área de saúde. Bom, na área de saúde também se levanta a questão que podem ser provocados por ação humana ou uma razão fortuita da natureza, onde uma determinada doença, um vírus ou uma bactéria se propaga, né, de forma que o homem não consiga controlar, e aí causando aí a morte e vitimando centenas e milhões de pessoas no planeta Terra, como foi agora o vírus aí do Covid-19. Outros eventos traumáticos também podem acometer de forma fortuita e que, por exemplo, acontecem por uma, vamos dizer assim, aconteceu algo traumático, um evento aí, uma situação que as pessoas não estavam acostumadas a presenciarem. Enfim, por exemplo, caiu na Terra um meteorito, um meteoro. Não é todo dia que cai um meteoro em determinado local. Caiu um meteoro de um tamanho expressivo em uma região, causando lá desabamento, causando lá queima, né, da floresta, de casas. Então, eventos que fogem à normalidade, né, desastre que foge à normalidade, mas que vai o quê? Necessitar a ação de um capelão pós-desastre para poder atender as pessoas e ajudar as pessoas na restauração do emocional, na restauração da sua vida espiritual, trazendo conforto, segurança, para que a pessoa possa encontrar a razão para viver e continuar as suas vidas. Então é muito importante a gente entender isso. Bom, terminando essa aula, a gente pode falar aqui um pouquinho sobre o que é capelania pós-desastre, entender como a capelania pós-desastre atua, onde atua, como é a sua atuação, e também entender os tipos de desastres aonde o capelão pós-desastre vai atuar e como ele vai atuar em cada uma dessas áreas ou tipos de desastres que a humanidade, em muitos casos, é acometida e necessita de um apoio, conforto e, acima de tudo, assistência espiritual no âmbito da capelania
pós-desastre. Então, nessa primeira aula, nessa introdução, a gente pôde falar um pouquinho e eu quero convidar você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude a levar esse conteúdo para outras pessoas, deixe seu comentário, deixe seu like aqui, que é muito importante para o crescimento do canal e você assim nos ajuda a levar mais conteúdo para outras pessoas, produzir novos conteúdos como esse, para poder preparar pessoas para o ministério cristão e as pessoas que querem atuar profissionalmente e espiritualmente no Ministério da Capelania serão abençoados cada vez mais. Eu sou Jorge Leib, até a nossa próxima aula de capelania pós-desastre.